Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nesta oportunidade, teremos o privilégio de ouvir a nossa querida diaconisa, Ana Maria Afonso, que abordará o tema Meus Filhos Cresceram, e agora? Boa tarde, mães. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Nesse momento nós vamos fazer nosso momento especial de oração. Ore comigo. Querido Deus e Pai, graças te damos, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. De forma especial te colocamos nas tuas mãos a nossa vida, nossos projetos e sonhos, Deus, que eles sejam segundo o teu coração. Abençoe nossa família, Pai, em especial te colocamos aqueles que nunca tomaram uma decisão de fazer do Senhor o seu Salvador, que eles possam te conhecer, Deus. Não leve antes deste mundo, antes que eles tomem uma decisão ao teu lado. Pedimos também para aqueles que estão enfermos, tanto na sua casa como nos hospitais, Pai. Visita nesse momento, Deus, passa o teu bálsamo de cura, Deus. Pedimos pelo nosso país, pelos nossos governantes, Deus amado, que eles possam servir e pensar, Pai amado, sobretudo no povo, e fazer as coisas em prol de cada brasileiro, Deus. Sobretudo que eles possam exercer as suas funções para a qual foram eleitos, Deus. Pedimos também para aqueles países que estão enfrentando guerra, fome, tempestades, Deus amados, enchentes. Deus, tenha misericórdia, Deus. Sabemos que esse povo estão tão distante do Senhor, mas levanta homens e mulheres que já te conhecem para pregar o teu evangelho, para levar a esperança, Deus, àqueles corações que estão sofrendo, Pai. Nos ajuda a sermos sábios nas nossas decisões, sobretudo que a gente possa te servir até o dia que os nossos olhos fecharem de forma definitiva neste mundo. Abençoe, Deus amado, aqueles que estão passando por dores, por terem perdido seus entes queridos. Visita, traga a paz que eles necessitam, Deus amado, e que o Senhor possa ter misericórdia de cada família que neste momento está orando conosco. Nos ajuda, Deus amado, não porque merecemos, mas pela tua misericórdia e teu amor para conosco. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmã. Que Deus abençoe cada uma de vocês. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, Seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real. carinhoso é seu cuidado paternal. Pois sustenta nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
louvores do Senhor e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Boa tarde, queridas irmãs, irmãos que estão nos assistindo. Hoje teremos mais um estudo da nossa revista Visão Missionária, da Organização Mulher Cristã em Missão. É interessante que algumas vezes nos surpreendemos ao olharmos para os nossos filhos, porque quando nos damos conta, eles já cresceram. Passou a infância, a adolescência, a juventude e já são adultos. E costumamos dizer, parece que nasceram ontem, mas o tempo passou e os meus filhos cresceram. E agora? Esse é o tema de hoje do nosso estudo, da nossa revista. Mas a palavra de Deus também nos fala: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Tiago 1:5. Queridas, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que até do reino animal deixou exemplo e lições para nós. Na sua sabedoria, dotou cada espécie com suas características e comportamentos muito especiais, peculiares. Quero citar aqui o exemplo das águias, na sua beleza, imponência e grandeza. A águia, símbolo de coragem e força, chegam a viver em média 75 anos. E a águia macho americana tem uma única parceira durante toda a vida. São um casal até que a morte os separe. Isso nos soa bem familiar. É exemplo de fidelidade, cumplicidade e parceria. E a forma como criam os filhos, os filhotes, é muito interessante e nos sinaliza, nos ensina muitas lições. As águias, elas fazem um ninho no alto de um pico rochoso, num penhasco. E o casal de águias constrói um ninho muito confortável, muito seguro para os seus filhotes. Eles, ao nascerem, são protegidos e recebem o alimento necessário até que estejam fortes e maduros, o suficiente. Mas chega o momento de deixarem o ninho e a águia macho começa a tornar o ninho um local não confortável, deixando somente a estrutura feita de galhos, estimulando assim os filhotes a saírem do ninho. Porque eles precisam ter a sua independência, ou seja, precisam aprender a voar. Como pais, muitas vezes deixamos nossas casas muito confortáveis para os nossos filhos, com roupas lavadas e passadas, comida boa, quarto arrumado e outras regalias. E assim, sem perceber, retardamos a saída deles de casa. Continuamos a tratá-los como se fossem crianças e por isso não querem sair do ninho. Queridos, estamos vivendo, segundo alguns especialistas, o tempo da geração canguru, que são os filhos que, mesmo podendo
não querem sair da casa dos pais. E nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, essa situação tem aumentado, pois assumir certos riscos, lidar com pressões sociais, escolha da carreira profissional, além de cobranças relacionadas ao namoro, noivado e casamento, muitas vezes geram conflitos nos filhos, para os filhos, o que faz com que eles decidam permanecer na casa de seus pais. E outra síndrome que algumas famílias têm convivido é a síndrome de Peter Pan, onde o personagem se recusa a crescer e prefere ficar no mundo infantil. Embora não haja evidências de que essa síndrome seja uma doença psicológica real, mas tem trazido muitos problemas para as famílias, como sentimento de culpa, perda da privacidade, conflitos, ansiedade e até depressão. E esses são alguns problemas que pais e filhos têm enfrentado e podem adquirir vindo através dessa síndrome. Mas, amadas, o que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a nos dizer sobre meus filhos cresceram e agora? Será que temos na Bíblia algum exemplo da geração canguru ou da síndrome de Peter Pan? Lembramos aqui da história da família de Isaac e Rebeca, que tiveram filhos gêmeos e que desde o ventre já duelavam, demonstrando que seriam problemáticos. Eles decidiram se casar, sair do ninho, como diz lá em Gênesis 26:34, Esaú se casou com 40 anos e as escolhas feitas por Esaú e Jacó, escolhas erradas e tardias deles, trouxeram tristeza à vida de seus pais. Quando decisões importantes são adiadas, os problemas acontecem. Como as águias que promovem desconforto no ninho e dão alguns empurrãozinhos nos filhos para a beira do ninho para que aprendam a voar, mas sem desampará-los, precisamos às vezes, para que os nossos filhos também saiam do ninho, darmos também um empurrãozinho com amor, para que eles vivam a sua própria vida. Há um momento, queridas, que os filhos precisam deixar o ninho para o bem deles e para o bem também dos pais. O objetivo desse estudo não é incentivá-las a que abandone seus filhos já adultos, que os coloquem para fora de casa de qualquer maneira, mas que ao saírem no momento certo, esse processo seja conversado, planejado, que ao saírem, que seja por se casarem ou por escolhas acertadas, que seja uma saída com alegria, pela certeza de que os pais têm, de que os filhos foram ensinados, orientados e estão prontos para enfrentarem a sua vida, o seu próprio caminhar. A família é um projeto de Deus e Deus a ama tanto que providenciou aqui na terra um lar especial para o seu Filho Jesus Cristo viver. Jesus foi levado por seus pais, Maria e José, ao templo para ser apresentado, como fala em Lucas 2, 41 a 52, como pois era um costume judaico. E quando eles iriam voltar para Nazaré,
onde moravam, Jesus permaneceu em Jerusalém. E depois de ser procurado durante 3 dias por seus pais, ele foi encontrado no templo, sentado entre os mestres e também perguntando e discutindo com eles. E Jesus, questionado por seus pais, ele disse que estava na casa de seu pai, de Deus. E Maria e José entenderam que Jesus tinha uma missão especial dada pelo Pai. E nesse tempo, Jesus tinha somente 12 anos. Amada, querida irmã, se você anda com alguma dificuldade para liberar o seu filho, a sua filha, a sua saída do ninho, que nós aprendamos com Maria e José, que foram exemplos para nós, que não foram também superprotetores nem permissivos e que entenderam que Deus havia dado uma missão para Jesus e Jesus precisava cumpri-la. Maria e José não dificultaram nem impediram a escolha do ministério de Jesus, não impediram o seu caminhar. E eles tinham tranquilidade, porque ensinaram a Jesus as Escrituras, a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, como mulheres cristãs, a ensinar os nossos filhos, desde pequenos, no caminho em que devem andar, para que no tempo próprio possam tomar decisões e escolhas acertadas. Amém.